Tem o galão da massa na Arena MRV, virando a chave, saindo do Brasileiro e bora que bora de Copa do Brasil. Massa vai bater o ponto, você tem um convidado especial, é o Galo na Copa do Brasil, hein, Galo? Copa do Brasil contra o Juventude, então, Galo. Então, galão da massa, pra cima deles, Galo! Olá, Thiago Reis, boa tarde a você, boa tarde a todos. E faltam poucos minutos, viu, Thiago, para o resgate daquele ingresso Galo para todos. Para quem não conhece a Arena MRV, até 1h da tarde é o prazo limite para retirada da entrada gratuita para esse torcedor aí que nunca foi à Arena MRV. Mas para isso, é bom destacarmos, o torcedor já tem que ter feito até a última segunda-feira a biometria facial no site, no aplicativo lá do Galo, Super App do Galo, e também ter um plano de sócio, pode ser inclusive o sócio Galo na Veia da Massa, que é aquele que não tem mensalidade. Então quem fez, tá tudo prontinho, até 1h da tarde pode resgatar o ingresso. Quem nunca foi à Arena MRV, já são mais de 23 mil atleticanos garantidos para amanhã. A expectativa é mesmo para mais de 30 mil, Thiago. Vamos ter um público melhor do que o Galo e Bahia, que foi aquele jogo do retorno. Sabadão, 7h30 da noite, para empurrar o Galo na Copa do Brasil, Thiago Reis. Muito importante a presença do torcedor. Ressaltar, né, Cláudio? Essa ação legal demais da diretoria para quem não conhece a Arena MRV, para estar presente, então, faltando agora 42 minutos para encerrar. Não tem desculpa, hein? Tá de bobeira aí, ó, sabadão. Bora lá ajudar a empurrar o Galo na Copa do Brasil. Cláudio Rezende, sim, você tem um convidado especial aqui no Rádio Esportes. Sim, para muitos o jogador mais regular do Atlético nesta temporada, o Vitor Hugo, que fez um dos gols da vitória sobre o Palmeiras, vitória do Galo no último fim de semana sobre o líder do Brasileirão, e o Vitor Hugo participou do pessoal lá do GaloCast, o podcast lá do Atlético, e ele fala aqui na Itatiaia o que representou essa vitória na última semana aí contra o Palmeiras. Acho que nada mais com a cara do Galo do que esse último jogo, né? A gente, querendo ou não, acompanha ali o que está sendo falado, e a gente chega Palmeiras como favoritíssimo para o jogo, mas a gente mostra tudo aquilo que a gente vem trabalhando, a crescente que a gente vem conseguindo ter nesse ano, e eu acho que foi um jogo muito importante pra gente, jogar lá no estádio deles, com a torcida deles, a equipe deles, uma equipe muito forte, conseguir o resultado, fazer 2 gols lá, que é muito difícil, e conseguir essa vitória, eu tenho certeza que foi bom demais pra gente, foi uma sensação diferente, acho que pelo contexto ali, né, acho que ninguém esperava que a gente fosse conseguir essa vitória, é um jogo muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo, eu pude estar fazendo gol ali, ajudando também, foi top. E o Vitor Hugo responde qual a posição que ele prefere, afinal de contas, ele é um cara versátil ali no meio campo do Galo. Eu acho que depende muito do jogo, da estratégia pro jogo. Acho que, por exemplo, um jogo que a gente sabe que a gente vai ficar mais com a posse, que a gente vai ter mais jogo no pé, e eu jogar ali de 8, eu acho que é um jogo que me favorece também, participar mais do jogo, tocar mais na bola. Óbvio que um jogo que a gente vai precisar defender mais, jogo de muita transição, é algo que não me favorece tanto, mas ainda assim eu me preparo para, se precisar, eu estar sempre ali fazendo essas funções, mas assim, eu não... Realmente, quando eu jogo mais pra frente, eu participo mais do ataque, então eu tô criando mais chances de gol, tô tendo mais oportunidade de fazer gol. Quando eu jogo de 8, é um pouco mais a criação, tu fica um pouco mais de coadjuvante fazendo os outros jogarem. Mas assim, eu também não é algo que eu tenho problema, se precisar ficar um pouco mais atrás fazendo os outros jogarem, fazendo os outros se destacarem. É algo que eu vejo como tranquilo também, e quando eu tenho oportunidade de jogar mais na frente, é isso, eu tento participar o máximo possível das jogadas de ataque, fazendo gol, dando assistência, dando passe, e eu acho que é isso. Vitor Hugo, Thiago, tem 22 anos de idade, agora novo ciclo na seleção brasileira, e ele tem esse desafio, esse sonho aí na carreira. Não, com certeza, acho que, como eu sempre falo, com muita humildade, eu acho que ainda tenho muito a mostrar, muito a mostrar pro futebol, muito a entregar pro futebol. Acho que eu ainda não fiz 20% daquilo que eu posso fazer, então é seguir evoluindo, seguir trabalhando muito, e eu espero sim fazer parte desse próximo ciclo, mas como eu disse, com muita humildade, sabendo que eu ainda tenho muita coisa para
para mostrar, mas eu acredito que estou no caminho certo, acredito que com muito trabalho, com muita dedicação, as coisas acontecendo, com minutagem dentro de campo, tendo oportunidade para mostrar, eu tenho certeza que eu posso sim fazer parte desse novo ciclo e espero poder participar sim, é algo que é um objetivo, é algo que eu tenho como meta, como sonho e vou trabalhar para isso. Tá aí o recado do Vitor Hugo pro Carlo Ancelotti. Ele quer fazer parte do ciclo da seleção brasileira agora, rumo à próxima Copa do Mundo. Tá feliz no Galo, Thiago. Contratação do início do ano e até aqui um dos artilheiros do time nessa temporada com 5 gols, Thiago. E tem potencial sim, viu, Vitor Hugo? Pra quem sabe servir a seleção brasileira mais adiante. Agora o Nath Fiuza e Alexandre Simões. Quando eu vejo o Vitor Hugo dando entrevistas, aliás, tá com a jaqueta maravilhosa do Atlético da Nike, né? Que é a fornecedora. Beleza de jaqueta. Essa daí é aquela que quebra o torcedor, né? O cara chega na loja, tem que parcelar de 10 vezes. Mas essa aí vale a pena, bonitona. A jaqueta do Atlético usada pelo Vitor Hugo. Quem tá no YouTube viu a jaqueta que ele usou, bem bonita. Agora, Nath, eu me recuso a acreditar que o Vitor Hugo tem 22 anos. Pela maturidade dele em campo, pela qualidade do jogo dele e pela força que tem o Vitor Hugo, é jovem demais e já produz muito pelo Galo, hein, Nath? É verdade, é um jogador de muita maturidade, acho até porque surgiu muito novo ainda nas categorias de base do Flamengo. Ele sobe pro profissional, Cláudio, para não falhar minha memória, com o Sampaoli? Pois é, então assim, ele já tem um tempo, né, de experiência e a cada partida vai mostrando mais maturidade. É um jogador muito versátil dentro do setor de meio campo. Ele ajuda o Atlético na criação das jogadas, mas também na recomposição, ajuda sem a bola, confere intensidade. E o futebol, ele tem uma maravilha, digamos assim, que tudo muda muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal. E o Vitor Hugo não tinha feito, a meu ver, um grande jogo contra o Bahia, tanto que é substituído, ainda estava um pouquinho discreto na partida contra o Palmeiras, mas aí faz o gol, ajuda no lance do outro gol, participa, e aí ele ganha um protagonismo num jogo talvez dos mais importantes do Atlético nessa temporada. E ele faz o gol não é por acaso, é porque ele também desempenha esse papel de às vezes subir com a linha de marcação e ser ele a pressionar a saída de bola, ali o goleiro do adversário. Não é a primeira vez que a gente vê o Vitor Hugo nessa posição, né, nessa função ali dentro do jogo, e contra o Palmeiras ele estava no momento certo, na hora certa, provando, né, que vale a pena também pressionar, também tentar ter a bola, também marcar mais lá no alto, mas tudo isso encaixado dentro do jogo, no momento certo, com a estratégia correta, mas é um jogador muito importante para o Atlético, sim. O Alexandre Simões, que é meu consultor para compras online, ele já pesquisou aqui sobre a jaqueta do Atlético. Vamos ter que parcelar em quantas vezes aí? Era mais do que 10 que eu tinha pensado. Rapaz. Porque ele não achou exatamente a do Atlético. Talvez tenha um preço melhor por ser do Atlético, né? A volume, enfim. Mas a jaqueta da Nike que ele tá usando ali, em média, R$800, né, Simões? Isso, 760, Nossa R$800. É no mínimo 10 vezes no cartão. Bonita jaqueta. Agora, Vitor Hugo, tem potencial para sonhar com seleção ou é só um sonho por enquanto, hein, Simões? Thiago, eu acho que tem, sabe por quê? O processo de amadurecimento do jogador, ele é muito particular, né? E você acabou de se assustar aí do Vitor Hugo ter 22 anos, Exatamente. Né? Porque surgiu muito garoto no Flamengo, uma revelação do Flamengo, tá? Uma revelação do Flamengo, um jogador de enorme potencial, de seleção de base, e de repente, esses processos de transferências, isso pode mudar muito o rumo da carreira do jogador. Eu vejo o Vitor Hugo se encontrando no Atlético, é um jogador muito interessante, tem uma qualidade técnica muito apurada, e eu acho que não está errado o Vitor Hugo, até porque o cara que pensa grande costuma alcançar mais seus objetivos, né, o Thiago? E o Vitor Hugo tem muita bola. O Vitor Hugo, como o Cláudio destacou, encerrou a primeira parte da temporada como o jogador mais regular do Galo em 2026. E eu acho que esse gol no Palmeiras, né, lá em São Paulo, nessa vitória espetacular que o Galo teve na última rodada do Brasileirão, pode dar força pro Vitor Hugo continuar a seguir sendo uma referência desse time do Barba. É, protagonista do time do Galo, o Vitor Hugo. Cláudio Rezende, vamos escalar o Atlético, um possível Galo que faz o Barba Domingues para amanhã contra o Juventude na Arena MRV. Antes, dou uma dica para você que é auxiliar de administração escolar. As aulas voltaram, né? E atenção você de Itabira, João Molevade região. Agora a categoria, o auxiliar de administração escolar, aí em Itabira e João Molevade, toda a região tem benefícios exclusivos com a diretoria regional, inclusive
Saúde para cuidar da sua saúde. O associado, dependente também, tem até 2 consultas médicas gratuitas por mês em diversas especialidades. É mais um compromisso do Saeng com o bem-estar dos trabalhadores da educação. Para agendar a sua consulta ou tirar dúvidas, o e-mail é itabira@saeng.com.br. Saeng, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores. Bora escalar o galo, Cláudio. Olha, Thiago, o Thiago Borba, seu xará, reforço pro ataque do Galo, tá no bid. Então agora é com o técnico Barba Domingues. É verdade que ele chegou agora, tava num período inativo, né? Porque teve período de férias. Tá no YouTube da Itatiaia aí, o Thiago Borbas no bid. Ele pode jogar a Copa do Brasil, só estando no bid, ele já está inscrito. É bom lembrarmos que em Copa Sul-Americana, como o duelo é contra o Red Bull Bragantino e ele pertence ao Clube Paulista, aí tem aquela multa para que ele possa jogar contra o Bragantino, uma multa que normalmente os times não pagam, então ele não deve jogar a próxima fase de Copa Sul-Americana, mas Brasileirão e Copa do Brasil ele já tá ok. Agora, Thiago, com relação ao time titular para amanhã, tem um treino hoje à tarde ainda, eu coloco ali a possibilidade do retorno do Coelho estando 100%, ele pode ser esse titular, se não, é uma possibilidade de repetição de time, né? Com o Barba Domingues colocando o Preciado por ali, o Preciado que jogou nessa função também na Copa do Mundo. Ele tem o Alan Minda, mas fisicamente não suporta os 90 minutos por enquanto. E aí o Galo de Everson, Natanael, Juan Lianco e o Renan Lodge, o meio campo com o Tomás Pérez e o Maicon, com o Vitor Hugo, que falou conosco há pouco, e essa interrogação, Preciado, o Bernard e o Cassierra. É bom lembrarmos que o Cissé, que para muitos tem que ser titular, Thiago, amanhã tá fora, ele foi expulso na última rodada de Copa do Brasil, então amanhã o Cissé fica indisponível para o jogo, Thiagão. Para fechar o giro de notícias, registrar que Thiago Borba já teve seu nome publicado no BID e está à disposição do Atlético Mineiro para as próximas partidas, enquanto Vitória e Vasco garantiram estar com salários em dia. Importante refazer essa ressalva por aqui. Nessa semana cheguei a publicar que 10 dos 20 times da Série A têm pendências com seus atletas, vocês devem ter assistido a esse vídeo. O Vitória tem pendência com um único jogador, o Gabriel Vasconcelos. E essa pendência se dá por conta de um litígio entre o clube e também o goleiro. Já o Vasco da Gama assegura que fez recentemente as quitações que restavam e não há mais inadimplência com o seu elenco. E o Fred deve fechar com o Clube Atlético Mineiro, mas não tão cedo. Queria trazer bastidores do que eu consegui apurar das tratativas entre Galo, Fenerbahçe e o volante de 32 anos de idade. Fenerbahçe quer uma compensação financeira do Atlético, embora nunca tenha passado um valor específico. O Galo não quer gastar nada e sabe que o tempo joga a seu favor. Isso porque o Fenerbahçe está em busca de reforços, no plural, e esses estrangeiros que serão contratados podem meio que obrigar o Fenerbahçe a se livrar do Fred. E essa saída do Fred e o fato de o Fred ficar sem vaga para estrangeiro abriria caminho para que ele chegasse sem custos. Cheguei a ler de um jornalista turco que se o Atlético tivesse pago 1,5 milhão ou 2 milhões de euros ao Fenerbahçe, o negócio já teria sido sacramentado. O problema é que o Galo não quer gastar cerca de 10 a 12 milhões de reais para a contratação de alguém que já deu o aval para esse acordo. Entre Fred e Galo está tudo fechado. O tempo, na teoria, joga a favor do Atlético, mas o Galo vai precisar esperar que o Fenerbahçe traga os reforços, entre eles Rafael Leão é um dos especulados, para que depois o Fred acabe, entre aspas, sobrando e ficando facilitada a sua transferência para o clube brasileiro. Fred que foi titular nas 2 partidas da penúltima eliminatória pré-Champions contra o Gornit e deve ser titular também nas 2 próximas quartas-feiras, quando o Fenerbahçe enfrenta o Sturm Graz da Áustria e, em caso de classificação, vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Admilson Rodrigues. Thiago Fernando Fred vem para o Atlético ou não? Me responde aí. O Thiago, hoje eu consegui ouvir de uma pessoa que participa das negociações que a tendência é que aconteça, que feche. Mas não é uma operação simples nem fácil. O Fernando Ferro, boa noite, Nicole. E o Fred vem para o Galo? Gravei vídeo hoje cedo. Gravei o vídeo hoje cedo e somente depois de gravar o vídeo hoje cedo é que eu recebi um feedback pela primeira vez. Cara, tava difícil falar com dirigentes do Atlético, com o staff do jogador, ninguém querendo trazer muitas novidades. Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo, ó.
O Marcelo Pettinati, que é o representante do jogador, foi para a Turquia, mas já voltou, tá? As conversas estão sendo conduzidas pelo Paulo Brax, em parceria com o Pettinati, e através de videoconferências com o pessoal do Fenerbahçe. O Fenerbahçe, de fato, quer uma compensação financeira para a liberação do Fred. Mas o Galo entende que, com o tempo, esse pedido pode acabar sendo... pode acabar mudando, né? O Atlético conta com os reforços que o Fenerbahçe está tentando contratar para eventualmente facilitar essa negociação. Acho que no final das contas, e aí é um palpite, até a partir do que eu estou ouvindo, de que o negócio vai acabar fechando, tá? Mas não com a brevidade que o torcedor do Galo imaginava. E é só importante contar que hoje o Atlético pretende contratar o Fred ou o Quinteiro. O Fred é a prioridade absoluta, tá? Se não rolar com o Fred, aí sim o Quinteiro passa a ser uma alternativa.